Não olhe para o monstro ainda, olhe para o vazio. A primeira coisa que o espectador treinado nota nesta tela não é o sangue, nem a carne dilacerada, é a ausência absoluta de espaço. Ao contrário do barroco clássico, onde a arquitetura ou a paisagem contextualizam o mito, Goya nos nega o conforto do onde. Não há chão, não há céu, não há trono. Existe apenas uma suspensão gravitacional em um éter negro, composto quimicamente por negro de fumo e betume, que absorve a luz como um buraco negro pictórico. Saturno não está no Olimpo, ele está preso na mente de quem o pintou. Aproxime-se do rosto, esqueça a mitologia por um segundo. Vamos analisar a fisiologia. Se aplicarmos os princípios da fisiognomonia de Lavater, populares no século XIX, ou a moderna análise de microexpressões de Paul Ekman, encontramos uma contradição biológica fascinante. A testa franzida e as sobrancelhas em V sugerem agressão predatória. No entanto, os olhos contam uma história diferente. Observe a esclera, a parte branca do olho. Ela está em exoptalmia total. Os olhos estão saltando das órbitas. Na psiquiatria forense, isso não é um sinal de raiva dominadora. É um sinal de terror absoluto ou dissociação psicótica. As pupilas estão dilatadas e desencontradas. Saturno não está olhando para o filho que devora. Ele está olhando para nós, ou pior, para algo atrás de nós. Ele não come por prazer ou poder, ele come por um imperativo biológico de pânico. É a face de um animal acuado, não de um Deus soberano. Aqui reside o detalhe que a maioria dos livros de história ignora, mas que a medicina legal aponta imediatamente. O título, Saturno devorando seu filho, é, tecnicamente, impreciso visualmente. Foquem na anatomia do corpo decapitado. A escala não corresponde a um recém-nascido ou a uma criança, como no mito original de Cronos, que engolia os filhos ao nascer. Observem a curvatura do glúteo e a definição muscular da coxa esquerda da vítima. A proporção fêmur-tíbia sugere um corpo adulto, e a suavidade da silhueta, contrastando com as mãos nudosas do gigante, indica com alta probabilidade uma figura feminina. Goya não pintou o mito grego canônico, ele pintou uma variação grotesca. A vítima não está passiva, ela já foi desmembrada. A ausência da cabeça e do braço direito indica que o festim já dura algum tempo. A carne branca, untada com uma mistura densa de alvaiade, carbonato de chumbo básico, cria um contraste cadavérico com os tons terrosos e ocres. É uma representação de rigor mortis em estágio inicial, sugerindo que a morte ocorreu minutos antes da ingestão. O que vemos hoje no Museu do Prado não é exatamente o que Goya pintou. Precisamos abordar a cena do crime original, a parede de gesso. Esta obra é um óleo sobre mural, transferido para a tela em 1874 por Salvador Martínez Cubels. O processo de extrapo, arrancar a pintura da parede, foi traumático para a obra. Análises radiográficas revelam perdas significativas de pigmento. Há uma teoria persistente entre historiadores da arte mais radicais de que na versão original da parede, Saturno apresentava uma ereção parcial, o que ligaria o ato de canibalismo a um paroxismo sexual freudiano, a fusão definitiva entre Eros e Thanatos. Essa ereção teria sido ocultada ou perdida durante a transferência puritana do século XIX ou pela degradação do mural. Mas mesmo sem o falo visível, a violência das mãos compensa a sexualidade. Observem os dedos de Saturno. Eles não estão segurando, estão perfurando. Goya utilizou espátulas ou os próprios dedos para aplicar a tinta nestes pontos, criando uma textura de baixo relevo que simula a pressão física na carne. O sangue não flui, ele mancha. É vermelhão de mercúrio aplicado com violência gestual, antecipando o expressionismo em quase um século. Estamos diante de uma obra que foi projetada para causar indigestão. Ela decorava a sala de jantar de Goya. O homem comia suas refeições olhando para isso. Por que um artista rico, famoso e respeitado pintaria a decadência de um deus canibal na sala onde recebia seus poucos amigos? Para entender essa imagem, não podemos olhar para a tela. Temos que olhar para a mente do homem que segurava o pincel. O Saturno não é um monstro. O monstro é a surdez, a guerra e a sífilis que corroíam o pintor.
Vamos dissecar o perfil criminal do criador. Para entender a patologia de Saturno, precisamos visitar o local onde ele nasceu. Não foi em um estúdio iluminado de Paris ou Roma. Foi numa casa de campo nos arredores de Madrid, às margens do rio Manzanares, conhecida profeticamente como a Quinta del Sordo. Francisco de Goya adquiriu esta propriedade em 1819, aos 73 anos. Ele não procurava inspiração, procurava isolamento. A casa tinha 2 andares. Goya cobriu as paredes de ambas as salas, térreo e primeiro andar, com 14 murais aterrorizantes, as chamadas pinturas negras. Saturno presidia a sala de jantar. Imaginem a cena: Goya, velho, surdo e possivelmente demente, jantando todas as noites sob o olhar fixo de um gigante canibal. Não havia clientes para estas obras. Elas eram privadas. Eram o diário visual de um colapso mental. Vamos abrir o prontuário médico de Francisco Goya e Lucientes. Em 1792, Goya sofreu uma doença misteriosa que o deixou permanentemente surdo. A literatura médica moderna debate entre sífilis, síndrome de Sussac ou doença de Meniere, mas a teoria mais sombria e quimicamente relevante para o Saturno é o saturnismo. Saturnismo é o envenenamento por chumbo. A ironia é brutal. O homem que pintou Saturno estava sendo morto pelo metal regido por Saturno na alquimia, o chumbo. Goya usava quantidades massivas de alvaiade, branco de chumbo, para criar a luminosidade fantasmagórica de suas obras. Ele frequentemente aplicava a tinta com os dedos, absorvendo a neurotoxina diretamente pela pele. Os sintomas do saturnismo avançado incluem cólicas abdominais violentas, surdez, paralisia, gota e, crucialmente, delírios paranoides e depressão severa. O Saturno pode não ser apenas um mito, pode ser uma alucinação induzida por metais pesados. O pintor estava literalmente sendo devorado pela sua própria arte. Goya não estava apenas doente, ele estava aterrorizado. A Espanha de 1820 era um lugar de pesadelo. A guerra peninsular contra Napoleão havia deixado o país em ruínas, cheia de cadáveres mutilados que Goya registrou em Os Desastres da Guerra. Mas a paz trouxe algo pior: a restauração do rei Fernando VII. Fernando VII aboliu a Constituição, reinstituiu a Inquisição e iniciou um reinado de terror absolutista. Goya, um liberal ilustrado, afrancesado, vivia sob constante ameaça de expurgo. Neste contexto, Saturno ganha uma camada política forense. Muitos historiadores interpretam o gigante não como tempo, mas como o Estado espanhol, ou o próprio rei Fernando VII, devorando seus próprios filhos, o povo, para manter o poder. A ferocidade irracional nos olhos de Saturno espelha a irracionalidade do absolutismo, que esmagava a intelectualidade espanhola. Goya estava pintando o monstro que governava seu país. Existe um último suspeito neste perfil psicológico: Leocádia Weiss. Leocádia era a governanta de Goya, 35 anos mais jovem que ele e possivelmente sua amante. Ela vivia na Quinta del Sordo com sua filha pequena, Rosário. Psicanaliticamente, Saturno devorando o filho pode ser a manifestação do terror da impotência e da substituição. O velho deus, Goya, teme ser superado pela juventude, a nova geração, os amantes de Leocádia ou a própria morte. Ele destrói a juventude para tentar absorver sua vitalidade. É um ato de inveja geracional suprema. Goya, decadente e surdo, destrói a beleza e a vida na tela porque sente que a vida o está abandonando. Ele não pinta como um observador, ele pinta como um monstro. Ele é Saturno. Para entender o canibalismo, precisamos entender a origem da psicose da família. O crime não começa com Saturno, o Cronos grego. Começa com o pai dele, Urano, o céu. Urano era um tirano que aprisionava seus filhos no ventre da mãe. Gaia, a terra. Gaia, sufocada e vingativa, forjou uma foice de sílex e pediu ajuda aos filhos. Apenas Cronos aceitou. O ato que define a psique de Saturno é o parricídio simbólico. Ele emboscou o pai e cometeu uma emasculação violenta. Ele castrou Urano e jogou os genitais no mar.
de onde, ironicamente, nasceria Vênus/Afrodite. Saturno ascende ao trono manchado pelo sangue do pai. Na psicologia criminal, isso estabelece o ciclo de abuso intergeracional. Ele aprendeu que o poder só é mantido através da brutalidade física extrema. Ele não é um rei legítimo, é um usurpador paranoico. O reinado de Saturno foi chamado de Idade de Ouro, mas sua mente estava no inferno. Seus pais, Urano e Gaia, profetizaram que ele sofreria o mesmo destino, seria destronado por um de seus próprios filhos. A paranoia clínica se instalou. Saturno não via seus filhos como descendentes, mas como ameaças biológicas. Sua solução foi a conspiração preventiva. Ele decidiu transformar seu próprio estômago em uma prisão de segurança máxima. Aqui temos uma distinção teológica crucial que Goya subverte. Vamos aos autos do processo mitológico narrados por Hesíodo na Teogonia. Quando Reia, sua esposa e irmã, dava à luz, Saturno imediatamente tomava o recém-nascido. Ele devorou nesta ordem: Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. No mito clássico, Saturno os engolia inteiros. Eles permaneciam vivos, imortais, crescendo dentro de seu estômago em uma existência claustrofóbica terrível. Era uma contenção, não um assassinato. Rubens, ao pintar esta cena em 1636, respeitou essa logística divina. Seu Saturno é calculista, melancólico. Goya ignora a teologia. O Saturno de Goya não engole, ele rasga, ele mastiga, ele desmembra. Ao pintar o sangue e a decapitação, Goya transforma o ato de conter o destino em um ato de homicídio brutal. Ele remove a esperança de resgate dos deuses. No universo de Goya, o filho está morto. Não haverá titanomaquia, a guerra de libertação, apenas a digestão. O clímax da história real ocorre no nascimento do sexto filho, Zeus, Júpiter. Reia, exausta do luto, executa uma troca criminosa. Ela dá à luz em segredo numa caverna em Creta e entrega a Saturno uma pedra enrolada em panos, a pedra Ónfalos. Saturno, cego pela gula e pela pressa ansiosa, engole a pedra sem verificar. Esse momento de negligência sela seu destino. Zeus cresce, retorna e força o pai a vomitar a pedra e os irmãos. Mas, voltando à tela de Goya, onde está a pedra? Onde está Reia? Não há nada disso. Goya nos tranca no momento mais sujo, antes da redenção. Ele congela o tempo no ato da atrocidade. Não há herói vindo salvar essa vítima. A narrativa de Goya é nihilista. O poder, Saturno, sempre vencerá e devorará o futuro, o filho, e ninguém fará nada a respeito. Comparem mentalmente com a versão de Rubens, que está no mesmo museu, o Prado. O Saturno de Rubens parece um velho rei triste, apoiado em sua foice, mordendo o peito da criança com a resignação de quem cumpre um dever trágico. Ele é racional. O Saturno de Goya perdeu a foice. Ele usa as mãos. Ele perdeu a realeza. Ele está nu, no escuro. Ele perdeu a razão. Goya removeu o mito e deixou apenas a psiquiatria. Não é um deus comendo um deus, é um louco comendo carne humana. Se passarmos esta tela por um espectrofotômetro, o resultado é clinicamente deprimente. A gama cromática é restrita a 4 vetores principais: ocre amarelo, branco de chumbo, negro de fumo e vermelhão de mercúrio. Não há azuis, não há verdes. A natureza e o céu foram erradicados. Goya pintou diretamente sobre a parede de gesso da Quinta del Sordo, que já continha paisagens alegres pintadas anteriormente, possivelmente decorações bucólicas. Ele cobriu a alegria com a escuridão. A técnica é o que chamamos de pintura direta, ou ala prima agressivo. Não há desenho preparatório refinado. As radiografias mostram que ele construiu a figura diretamente com manchas de cor. Observem a perna direita de Saturno. Ela se dissolve no escuro. Isso é um não finito intencional ou o artista, em seu delírio, perdeu o interesse em completar a anatomia? A crítica moderna sugere que essa dissolução é a engenharia do pesadelo. O monstro não tem contornos definidos, porque o medo não tem forma. Ele emerge da sombra como um tumor visual. O que você vê hoje no Museu do Prado é tecnicamente um fóssil reconstruído. Por 50 anos, Saturno apodreceu na parede da casa abandonada. A umidade do rio Manzanares infiltrou o gesso. Em 1860,
1874, o banqueiro francês Émile Delanger, que comprou a casa, ordenou que as pinturas fossem salvas para serem vendidas em Paris. A tarefa coube a Salvador Martínez Cubels, o restaurador-chefe do Prado. O processo usado foi o estrapo. Cola-se uma tela com adesivo forte sobre a pintura, arranca-se a película de tinta da parede como um adesivo de pele e transfere-se para uma nova tela. É um processo violento. Estima-se que 15 a 20% da camada pictórica original foi perdida. Os olhos de Saturno que vemos hoje foram em parte reavivados por Cubels. A questão ética forense é: quanto da loucura nos olhos é de Goya e quanto a interpretação de um restaurador tentando consertar o borrão de um gênio? As fotos de Jean Lorrain, tiradas in situ antes da remoção, em 1874, são a única prova da obra real. Elas mostram uma imagem ainda mais escura, mais suja e mais perturbadora do que a versão limpa do museu. Quando Delanger tentou vender as pinturas negras na Exposição Universal de Paris em 1878, a reação foi o silêncio absoluto. O mundo da arte vitoriano, obcecado pela beleza neoclássica e pelo impressionismo nascente, luz, jardins, rejeitou aquelas obras como lixo de um louco. Ninguém comprou. Saturno era invendável. A obra não foi censurada por decreto real, foi censurada pelo bom gosto burguês. Ela era feia demais, crua demais. Não havia heroísmo. Foi doada ao Estado espanhol quase como um descarte. Durante décadas ficou escondida em corredores secundários. Foi a psicanálise do século XX e o advento das guerras mundiais que destravaram o Código de Goya. De repente, o mundo despedaçado de 1945 olhou para Saturno e disse: "Nós entendemos, isso é o que somos." Tecnicamente, a luz nesta pintura viola todas as regras da academia. Em Caravaggio, o chiaroscuro serve para dirigir o olhar, luz divina. Em Goya, a luz é luz cadavérica. A fonte de luz parece vir do corpo da vítima, não de uma vela ou janela. O branco brilhante das costas do filho ilumina o rosto do pai. É uma inversão macabra. A morte é a única coisa que brilha na escuridão de Goya. Essa escolha técnica força o espectador a olhar para a carne. Se a vítima fosse escura, a cena seria ilegível. Ao usar o branco mais puro, o mais tóxico na vítima, Goya garante que seu olho seja magneticamente atraído para o ponto de ruptura da coluna vertebral. É uma armadilha visual projetada por um mestre da composição. A pergunta final não é sobre Goya, é sobre nós. Por que, 200 anos depois, esta imagem específica viraliza no TikTok e no Twitter/X com mais frequência que a Mona Lisa? A resposta reside na psicologia da geração Z e na cultura do doomscrolling. A internet transformou Saturno em um meme. Vemos edições onde ele come pizza, onde ele devora boletos. Rir do monstro é o último mecanismo de defesa de uma sociedade dessensibilizada. O psicanalista Carl Jung diria que estamos integrando a sombra. Ao transformar o canibalismo em piada, tentamos neutralizar o terror de um mundo que parece estar colapsando. Goya pintou para não enlouquecer. Nós fazemos memes pelo mesmo motivo. Existe uma leitura contemporânea que revitalizou o ódio por esta obra. Saturno tornou-se o ícone não oficial do conflito intergeracional e da crise climática. Saturno é visto hoje como a representação das gerações passadas ou do capitalismo tardio, devorando o futuro de seus filhos para sustentar sua própria longevidade. Ele come a esperança, o filho, para não perder o trono. Quando ativistas climáticos jogam sopa em obras de arte, como ocorreu com Van Gogh, eles estão, filosoficamente, atacando a cultura de Saturno. Eles gritam que estão sendo devorados. Goya, sem saber, pintou o avatar perfeito da ansiedade moderna, o medo de que aqueles que deveriam nos proteger, o Estado, os pais, o sistema, sejam, na verdade, aqueles que vão nos destruir. Dizem os guardas do Museu do Prado que Saturno é a obra que causa mais desconforto físico nos visitantes. Não é pelo sangue, é pelos olhos. A maldição de Goya é a de que ele não pintou um deus grego, ele pintou um espelho. Quando você olha para Saturno por tempo suficiente, você percebe que a loucura não está lá fora, está na biologia humana. Todos nós temos um Saturno no sistema límbico, a parte do cérebro reptiliano que escolhe a sobrevivência acima da moralidade.
Goya trancou esse monstro na Quinta del Sordo, mas nós o soltamos. Ele vive agora em cada algoritmo que alimenta o ódio, em cada guerra televisionada, em cada ato de autodestruição humana. O verdadeiro horror não é ser devorado, é perceber que somos capazes de devorar. Francisco de Goya morreu no exílio, em Bordeaux, longe de sua casa negra, mas ele deixou a porta aberta. A arte não serve para decorar paredes, serve para diagnosticar a alma. E o diagnóstico desta tela é terminal. Se você teve estômago para encarar esta autópsia até o fim, você faz parte da minoria que prefere a verdade feia à mentira bonita.